eu sou a Ingrid e esse é o Lendo Lançamento do mês de novembro. Se você é novo aqui no canal e esse é o primeiro vídeo que você está assistindo meu, esse é o Lendo Lançamento. Eu sempre escolho um livro que é lançamento do mês e venho aqui comentar com vocês em forma de vlogs a minha opinião e também conto um pouco sobre o livro, sobre a premissa do livro, dou uns pequenos spoilers, mas nada muito assim grande, mas eu sempre aviso quando eu vou dar spoiler, então podem ficar tranquilos. Mas, enfim, é só uma forma de vlog que eu venho aqui comentar com vocês a minha opinião sobre o livro, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem e vamos lá. Vocês provavelmente viram, né, na capa do vídeo, eu escolhi A Razão do Amor, obviamente, porque essa autora me fisgou de uma forma com A Hipótese do Amor. Quando eu vi o lançamento dela, obviamente, eu tive que ir correndo ler esse novo livro dela. E, gente, eu dei uma roubadinha porque eu fiquei muito animada quando o livro chegou. Tô na página 88, eu li até aqui. Então eu já tenho uma noção do que é o livro e eu vim comentar com vocês. E, gente, tô muito animada, gente, muito animada, porque aquela autora me pegou de um jeito de verdade com A Hipótese do Amor. Eu amei aquele livro, foi favoritado, me trouxe, assim, um sentimento muito bom lendo aquele livro. Então, lendo A Hipótese do Amor, eu vou ler aqui a sinopse atrás pra vocês terem uma ideia do que é o livro e depois eu vou comentando como é que tá sendo a minha leitura até agora. A carreira de Bee Königswarthy está indo de mal a pior, quando surge um processo seletivo para liderar um projeto de neuroengenharia da NASA. Ela se faz a pergunta que sempre guiou sua vida: o que Mary Curry faria? Participaria, é claro. Depois de conquistar a vaga, Bee descobre que precisará trabalhar com o intragável Levi Ward, um desafio que a mãe da física moderna nunca precisou enfrentar. Tudo bem, Levi é alto e lindo com olhos verdes incrível, e parece estar sempre pronto para salvá-la quando ela mais precisa. Mas ele também deixou claro o que pensa de Bee quando os dois estavam no doutorado. Rivais trabalham melhor quando estão cada um em sua própria galáxia, muito distantes. Quando o projeto começa a ficar conturbado, Bee não sabe se é seu córtex cerebral que lhe pregando peças, mas pode jurar que Levi está apoiando suas decisões, endosando suas ideias e devorando-o com aqueles olhos. Só de pensar nas possibilidades, ela já fica com os neurônios em polvorosa. Quando chega a hora de decidir e arriscar seu coração, só uma pergunta: o que realmente importa? O que Bee vai fazer? Essa é a premissa do livro, realmente contou tudo do que eu li até agora. Essa Mary Curry, que a Bee sempre, assim, leva como uma inspiração para ela foi uma das primeiras cientistas mulheres, se eu não me engano, que ganhou o prêmio Nobel, 1 ou 2 prêmios Nobel, isso não lembro, mas é o que explica aqui no livro. Então ela sempre pensa, o que Mary Curry faria? Porque ela sempre esteve à frente e o mundo da ciência é muito machista. Nos livros da Alia ela sempre traz isso, porque infelizmente realmente é a realidade. O mundo da ciência é muito machista. Eu acho que em qualquer coisa, assim, é machista, né? Em empresas, no mundo da pedagogia, sei lá, eu acho que em tudo, assim, é bem machista, infelizmente. Mas o mundo da ciência tem muito disso, então ela sempre leva esses pensamentos dessa Mary Curry de o que ela faria em determinadas situações, né? Então eu acho isso muito interessante, tanto que no começo do livro ela explica um pouquinho sobre a vida dessa Mary Curry, e eu fiquei meio, gente, mas o que tá acontecendo? Mas enfim, só pra vocês terem uma noção disso. Gostando muito. Eu tô muito curiosa, porque obviamente vai ter um romance desses arcos inimigos, né? Eu tenho que confessar pra vocês que eu ainda não tenho uma opinião muito formada sobre o Levi, porque ele não aparece muito. Mas os pensamentos de que... Porque a Abby, ela acha que ele tá meio que sabotando o trabalho dela, né? Então, a forma que ela tava vendo tudo também tava me influenciando. Então também eu tô achando o Levi bem babaca. Mas a parte que eu parei, ele meio que se explica o porquê de algumas posturas dele, sabe? Então eu não sei, eu não tenho muito uma opinião formada, assim. Não é que nem como foi com o Adam, acho que é Adam, do A Hipótese do Amor, que eu já me apaixonei por ele, assim, nos primeiros capítulos que ele apareceu. Não é a mesma coisa que tá sendo com o Levi, mas a descrição da Abby sobre ele tá assim, me deixando meio que trazendo um crushzinho.
Porque pra quem não sabe, eu tenho muito crush em gente alta, gente, muito crush. E principalmente em gente com olhos verdes, né? Porque pra quem não sabe, meu namorado é alto e de olhos verdes. Então, assim, tá sendo um combo. Um combo de fazer eu apaixonar por esse personagem. E é uma coisa meio que uma característica da autora, né? Ela gosta de personagens que são bem fortes, bem altos, que são mais robustos, assim, acho que é essa a palavra. Mais do que a personagem, sabe? Então parece que é um fetichezinho da autora também. Não sei, mas eu senti isso tanto no primeiro livro, que foi a Hipótese da Moto, quanto nesse daqui. Meio que a descrição que ela dá. Parece que ela gosta desses tipos de cara, não sei. E a personagem sempre é uma menina magrinha e meio que fraca. Fraca no sentido de físico, sabe, gente? Então, não sei, parece que essas são as características da autora. Mas, enfim, tá tendo umas coisas bem científicas aqui nesse livro, gente. Por exemplo, tem uma parte que... É a parte que meio que... Eu não quero dar spoiler, meu Deus. Mas, enfim, é uma parte que a Bia escuta uma conversa que só tem coisas científicas falando, gente. Só tem as coisas, explicações científicas. E eu fiquei tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Porque eu não entendo desse tipo de coisa de neurociência, de coisa da NASA. Gente, eu não entendo nada. Então, eu espero que o livro não tenha muito disso, porque... Acho que não vai ter, né? Porque as pessoas que leem são leigos nesses assuntos, né? Mas, enfim, tem umas partes, assim, bem... Não, acho que essa foi a única parte que teve, assim, muita coisa de ciências que eu não entendi nada, que eu fiquei, assim, boiando do que tava acontecendo. Mas, enfim. Então, essas são as minhas opiniões sobre os personagens. Tô gostando bastante da Bia, ela é muito divertida. Que nem foi com a Olive no outro livro. Vocês estão vendo que eu tô meio comparando os dois, né? Mas não tem como, né, gente? Porque é meio que o estilo da autora mesmo. Mas, enfim, a Bia também é muito divertida. Ela é super, assim, inteligente. Muito inteligente. E é muito bom ver os pontos de vista dela. Mas eu continuo achando que a autora devia começar a colocar o ponto de vista dos personagens masculinos também, gente. Porque só do protagonista é muito chato. E eu quero saber a opinião do outro personagem, o que ele tá sentindo, o que ele tá achando, sabe? É muito ruim isso. E eu queria que tivesse pontos de vista dos personagens masculinos. A autora devia começar a fazer isso. Porque, sério... Eu fico triste porque eu queria muito saber o que o Levi tá pensando sobre determinadas situações. Queria entender mais sobre ele. Eu sei que a gente vai entender mais no decorrer do livro, mas do ponto de vista só da Bi. Mas enfim, gente. Essas são as minhas opiniões sobre os personagens, mas a história em si é que a Bi, ela se mudou pra Houston, né? E ela foi escolhida pra liderar um projeto de neuroengenharia na NASA, né? Porque ela é das melhores, assim, no trabalho dela sobre essas coisas. E pelo que eu entendi, é pra programar um capacete pros astronautas. Só que eu ainda não entendi o que esse capacete vai fazer. Mas, enfim, é um projeto muito importante, tem muita burocracia em cima dele. E ela vai dar o máximo. E se ela fizer muito bem esse trabalho dela e se der, assim, esse projeto ser super popular, assim, ter muito sucesso, a carreira dela vai alavancar para um nível muito alto, porque ela não gosta, tipo, do trabalho em si, ela não gosta do chefe dela em si, na verdade. Então ela quer alavancar a carreira dela, ela quer ter muito mais sucesso, ela quer ser muito mais reconhecida. Então, se esse projeto der certo, fizer muito sucesso, ela vai, assim, crescer muito na carreira. Ela tá levando isso muito a sério. E ela vai trabalhar com o Levi, né? Só que o Levi, ele já tem uma carreira, assim, meio que compacta. Mas ele também tem muitas expectativas nesse projeto. E esse projeto também é muito importante pra ele, porque também pode ajudar na carreira dele, né? Mas... Enfim, mas ele é muito reconhecido nessa empresa da NASA. Muitas pessoas gostam muito dele. Tanto que a Bia fica, tipo... Como é que as pessoas gostam desse cara rabugento? Porque... a Bi e o Levi já se conheciam do doutorado, né? E, gente, ele sempre tem cara feia pra ela. Ela aparece, ele fecha a cara, ele não quer trabalhar junto com ela, ele não... Parece que não vai com a cara dela. Então,
por ele se comportar dessa forma, a Bee começa a ter um ódio dele por ele não gostar dela, sabe? Então ela começa a ter muita raiva porque às vezes ele atrapalha o trabalho dela, as oportunidades dela, porque ele, tipo, não aceita trabalhar com ela, não gosta de trabalhar com ela. Pelo jeito ele dá a entender isso. Então ela acaba não gostando dele por causa disso. Então eles viram meio que inimigos, mas pelo que entendi é mais a Bee que acha ele o inimigo dela do que o Levi acha que ela é inimiga dele. Não sei se deu pra entender. Mas enfim, a gente vai entender mais no decorrer do livro, eu ainda não entendi muito bem, mas na parte que até eu li, parece realmente que o Levi não vai com a cara dela. Então eu não sei. Mas, enfim, quero muito saber mais sobre a história do Levi, porque até agora a gente soube só sobre a Bee, então quero saber muito sobre ele, porque parece que ele é, como sempre, né, ele é todo misterioso. Tem personagens secundários. Tem que falar que a Bee, ela tem uma irmã gêmea, só que essa irmã gêmea, ela é meio que vivida, digamos assim. Ela sempre tá viajando de um lugar pra um país pro outro, então as duas meio que tem mais conexões, tipo, ligando uma pra outra, mandando mensagens, mas elas continuam bem próximas. A Bia, ela também tem meio que uma estagiária, eu não entendi muito bem, é meio que a ajudante dela, que ela parece ser bem jovem, não falou a idade dela nem nada, mas parece ser uma ajudante bem jovem, bem gótica. Ela fala que essa ajudante é bem gótica, que ela ajuda ela nos projetos de ciência, nos projetos dela, né? Projetos de ciência parece que é coisa de ensino médio, mas enfim. Ela ajuda a Bee nos projetos. E pelo que eu entendi, essa menina, ela também tá fazendo prova, ela tá estudando eu acho que pra entrar na universidade ou pra fazer mais alguma coisa de ciência. Eu não entendi muito bem isso. Mas enfim, tem esses personagens secundários. E é isso, gente. Acho que eu falei tudo sobre o que é o livro e a minha opinião. Mas é isso, eu tô muito animada. Quero muito saber mais como é que vai ser esses dois personagens. Já tá tendo uma tensãozinha sexual entre eles. Gosto muito disso. Então eu tô muito animada e quero saber como é que vai se desenrolar esse casal. Eu vim aqui atualizar mais um pouco vocês sobre a minha leitura. Vocês viram que eu coloquei uma decoraçãozinha de Natal? Só pra deixar os vídeos mais, assim, pra mostrar que a gente tá numa época natalina, né? Mas enfim, gente, vim comentar aqui com vocês sobre a minha leitura. Pra vocês terem noção, eu tô quase acabando o livro. Quase sim, mais ou menos. Acho que faltam 150 páginas pra acabar, mais ou menos. Não sei. Mas, gente, vou comentar aqui com vocês. Vou falar um pouco dos personagens, já que eu sempre faço uma lista de personagens. Cuidado com a burra. Esqueci de colocar o microfone. Então, vamos comentar aqui sobre as listas de personagens que eu vou falar com vocês. Então, gente, a gente tem os dois personagens principais que eu comentei com vocês, que são a Bee e o Levi. E a gente tem muitos outros personagens. Por exemplo, a gente tem a irmã gêmea da Bee, que se chama Ricky, não sei pronunciar o nome dela, mas a irmã gêmea da Bee, ela é muito aventureira. Acho que eu comentei com vocês um pouco sobre ela, não lembro. Mas enfim, ela é aventureira, ela sempre quer mudar de cidade em cidade, porque quando ela e a Bee eram pequenas, elas perderam os pais muito cedo. Então, elas acabavam ficando de em família, em cada parte da cidade, em cada país, na verdade. Então, elas sempre se mudavam muito, elas não ficavam muito tempo em um local. E a Reiki acabou sendo, tipo, meio que como os pais dela, né? Porque os pais delas também tinham disso, de, tipo, eles sempre queriam conhecer países novos, eles sempre ficavam indo pra cima e pra baixo. Aí, até quando eles faleceram, elas ficaram desse jeito, mas por conta de ficar em casa das famílias e tudo mais. Aí, a Reiki gosta desse tipo de vida, ela gosta de ir pra cima e pra baixo, ela não gosta de se firmar em um lugar.
Já a Bia é completamente ao contrário. Ela quer se firmar, ela quer ter um local próprio, ela quer ter um lugar pra chamar de seu, coisa que ela nunca teve quando era criança. Também tem um personagem que é o Guy, que ele não é tão importante, mas eu acho bom comentar, porque eu tô meio que suspeitando de uma coisa desse personagem. Então eu quero deixar aqui registrado ele, que ele é meio que um astronauta. Ele trabalha ali na NASA, ele também participa do projeto Blink, que é o nome do projeto que o Levi e a Bia está trabalhando. Ele tá lá participando também, então é só isso que dá pra falar sobre ele. A gente também tem a Rócio, eu não sei pronunciar o nome dessa menina, eu acho que é Rócio mesmo, mas eu acho um nome bem estranho, que ela meio que é assistente da Abi, as duas trabalham juntos ali, e ela é super jovem, ela é super gótica, então ela é uma personagem assim, ela gosta de coisas sangrentas, coisas sombrias, então ela é uma personagem até que bem divertida quando ela tá conversando ali com a Abi. E a gente tem a Kaylee, que ela também não é uma personagem assim tão importante, mas eu gosto de falar porque ela é a única funcionária contratada do Levi que é mulher. Então, tipo, sem contar com a Bi e a Rócio ali trabalhando, lá na empresa da NASA, ela é a única mulher trabalhando no meio lá dos caras. Então, esse livro, ele sempre está retratando bem essa parte das mulheres. Ah, porque só tem uma mulher no meio de tantos homens no mundo da ciência? Por que não contrata mais mulheres? Infelizmente, ela é a única mulher lá contratada. E eu acho bom comentar sobre essas duas personagens, porque eu tô gostando muito delas duas e elas trazem meio que um gostinho mais divertido pra história. Eu acho que eu já comentei com vocês, mas também tem o Tim, que é o ex-noivo da Abi. A gente tem todo um mistério no começo do livro sobre o porquê que ela terminou o noivado com ele, o que aconteceu. Aí, finalmente eu descobri, a gente descobre mais ou menos lá no meio do livro, mas é algo meio óbvio, né? Que a gente já fica pensando, mas ao mesmo tempo é algo muito triste, porque ela passou por muita coisa com esse cara, e a gente fica questionando, tipo, meu, como é que você ficou com um cara desse? Mas, tipo, tem toda uma reflexão também sobre isso, porque a Bi também, ela sempre quis ser, tipo, importante pra alguém, ser amada. Então tem todas essas questões do porquê ela ficou com esse idiota. Mas, enfim, a gente também tem uma personagem que ela também não aparece muito ali, mas eu acho que no finalzinho do livro ela vai aparecer mais, não sei, eu tô supondo, que é a Annie. Ela pode ser considerada como ex-melhor amiga da Bi, eu acho. E ela também acabou de aparecer pra mim no livro, tipo, porque eu tô bem na metade, algumas páginas atrás ela tinha aparecido. E eu não sei se ela vai ser uma personagem assim meio que importante, se ela vai aparecer mais, mas foi a única vez que ela apareceu. E a gente também soube um pouquinho das histórias das duas e por que é a ex-melhor amiga dela. Mas não sei. É isso, gente. Acho que são esses os personagens pra falar aqui. Eu acho que não tem mais nenhum muito importante. E o que eu tenho pra falar com vocês, então, sobre a história é que tá sendo cada vez mais interessante, gente. Além do romance, além de todo esse mistério dos dois personagens, em relação à vida amorosa deles, o porquê de serem arqui-inimigos e tudo mais, a gente também tá tendo meio que um suspense, porque... eu não sei se vai ser spoiler se eu falar. Acho que vai ser, então vou colocar aqui um alerta de spoiler, tá, gente? Tá tendo aqui meio que um mistério, porque alguns documentos ali da NASA estão sendo meio que armazenados de forma errada, não sei dizer. Eles, tipo, desaparecem, alguns desaparecem e estão em outras pastas, e alguns até são apagados de vez, é o que eu entendi, pelo menos. Então tá tendo esse mistério do que tá acontecendo. Será que tá sendo um mau trabalho dos funcionários ali? Ou alguém tá tentando sabotar ali o trabalho deles, sabe? A gente também tem meio que uma rivalidade entre a NASA e outra empresa em relação a esse projeto. Então tá tendo
divisões assim, esse suspense do que tá acontecendo. Então eu tô muito curiosa em relação a isso também. Eu quero saber se é tudo alguém sabotando ou se é algo errado. Provavelmente é alguém sabotando, porque eu acho que a autora não colocaria isso assim do nada, só pra ser só um errinho assim do pessoal. Mas enfim, eu quero muito saber quem é a pessoa que tá sabotando tudo. E eu já tenho meio que uma ideia de quem pode ser, mas não tenho certeza, só uma suposição. E se eu tiver certa, eu vou ficar muito feliz. Mas também eu vou ficar meio assim, porque se for o que eu tô pensando, vai ser muito óbvio quem é. Enfim, então também tem esse suspense, então não tá sendo só o romance, não tá sendo um foco só no romance. O que eu acho bem legal, porque a autora parece que ela não traz só um romance mesmo, além de trazer a ciência. Ela, assim como a hipótese do amor, ela trouxe uma... como é que fala? Um conflito. Ela trouxe um conflito pro meio da história toda, não só o romance. Então acho que nesse livro aqui o conflito vai ser esse suspense do que tá acontecendo, se alguém tá sabotando ou não o projeto deles. E é isso, gente. Mais uma coisa que eu tenho que comentar também é um ponto negativo agora. A Bi, gente. Ela... eu senti, assim, que o Levi é mais rival da Bi do que ela ser rival dele, sabe? Porque no começo do livro a gente realmente pensa, ó, um odeia o outro. Realmente, assim, tá explícito. Mas depois as coisas vão meio que se esclarecendo e aí parece que é mais a Bi que tem rivalidade com o Levi do que o contrário. Então não parece aquela coisa de arqui-inimigos mesmo, sabe? Parece só uma briguinha. Não parece aquelas coisas de, inimigos pra amantes. Não, não parece isso. Que nem os livros de fantasia, que nem, por exemplo, o Reino das Bruxas, que eu li no último lendo lançamento. Aquilo sim são inimigos. Esse daqui parece só umas duas crianças tendo umas rivalidades, umas briguinhas. Não parece ser arqui-inimigo, sabe? Parece mais que a Bi tem mais problema com ele do que ele com ela. Então... e no decorrer do livro, gente, juro pra vocês, até a metade do livro, uma frase da Bi era metade só dela falando, mas tudo bem você fazer, desculpa por você estar fazendo isso comigo, porque eu sei que você me odeia. Você me odeia. Você me odeia. Deve ser difícil você fazer isso porque você me odeia. Toda santa hora. Isso me irritava muito. Tipo, no começo eu ficava, nossa, achava tipo, ok. Mas depois vai ficando uma coisa tão chata, mas tão chata, que eu acho que até o Levi ficava tipo, tá, guria, já deu, sabe? Porque às vezes ele nem sequer respondia. É muito chata essa parte. Eu achei ela muito insuportável, muito assim, sabe, repetindo as coisas. Parecia que ela tava fazendo isso meio que, tipo, tentando firmar se ele realmente odiava ela ou não. Ou ela queria acreditar que ele realmente odiava ela, né? Não sei. Mas enfim, essa parte eu achei muito insuportável. Sério, metade do livro, até a metade do livro era só ela. Qualquer conversa deles, ela metia isso no meio e me irritava demais. Até nos pensamentos dela, ela ficava tipo, deve ser difícil, né, pra ele tô fazendo isso já que me odeia tanto, já que eu odeio tanto ele, sabe? Pelo amor de Deus, muito adolescentezinha. Então eu achei essa parte muito, muito chata. Mas enfim, não tá estragando a minha experiência, eu tô muito interessada. Finalmente a gente tá numa parte muito emocionante assim em relação ao romance. Mas ainda a gente tem um pouco de suspenses ainda sobre essa questão da NASA. E também um pouco sobre o Levi, porque ele é uma pessoa muito, assim, não comentou muito sobre ele também não comentou muito sobre a vida dele, relacionamentos passados, tudo mais. A gente sabe mais da Bi, até porque também ela é que narra a história, né? Mas enfim, mesmo com essas coisas que me irritaram, não tá estragando a experiência do livro. Tá muito interessante, gente. Não sei se no próximo take eu vou vir pra falar mais um pouco da história ou já vou ter terminado. Não sei. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would.
Falta exatamente 30 páginas pra acabar. Mas eu tô tão puta e estressada da vida com essa personagem. Ó, praticamente umas 31 páginas pra acabar. Mas eu tô tão puta com essa personagem, gente, que não vai dar pra eu continuar lendo hoje. Senão eu vou me matar de tanto estresse. Porque que personagem insuportável. Nesse finalzinho aqui ela tá insuportável, gente. Chata, chata, chata. Enfim, amanhã eu acho que eu termino com a participação especial do Theozinho dormindo. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. Bom, gente, o que eu tenho pra dizer sobre essa personagem principal? Eu não gostei tanto dela como eu gostei da Olive no A Hipótese do Amor. Ela é divertida, assim, também como a Olive, mas ela é uma personagem complicada. Ela tem muito pavor, assim, de entrar no relacionamento. Por causa do Tim, na verdade. Ela tem esse medo de se apegar às pessoas, de se aproximar das pessoas, porque ela foi muito deixada para trás por muitas pessoas, como, por exemplo, a família, os familiares, né, que elas foram se mudando, deixavam muito elas para trás. A irmã dela deixou ela para trás para ficar viajando. E, enfim, ela tem muito medo disso, ela tem muito medo do futuro e de ser deixada pra trás de novo. Então, ela tem muitas inseguranças, gente, que eu fiquei me perguntando o porquê que a autora não meio que trouxe uma forma da protagonista também fazer uma terapia, sabe? Eu achei muito importante, porque, por exemplo, o Levi, a gente descobre ao decorrer do livro que ele tem muito problema de se comunicar, de dizer o que ele sente, por conta da família dele. A gente conhece a família dele no livro, e a família dele é, tipo assim, extremamente babaca, principalmente o pai dele. E o Levi fala que ele teve que ter muitos anos de terapia pra conseguir superar todos esses problemas com o pai, com a família em si, aceitar ele, aceitar o emprego dele, aceitar tudo em relação a ele, graças à terapia. Tipo, ele até fala os anos que ele fez terapia, acho que 2. E aí eu fiquei me questionando, porque a Bia, ela também tem muitos problemas emocionais, esses problemas de abandono, de ser deixada pra trás. Ela passou por muitos problemas em relação à melhor amiga, em relação ao ex-noivo, em se sentir sozinha em si. Então eu fiquei me questionando isso, eu fiquei tipo, por que a autora também não trouxe essa forma de terapia pra Bi? Já que ela também tem tantos problemas, Gente, pra vocês terem noção, a Bia, ela não consegue realizar, assim, o sonho. Ela ama gatinhos, só que ela não consegue adotar um gato pelo medo de ser deixada pra trás pelo gatinho, sabe? Né? Porque, infelizmente, os animais não vivem pra sempre. Então, ela evita de adotar um gato por medo de não conseguir aguentar quando o animalzinho não estiver mais ali. Ela deixa de viver essa vontade dela de ter um gatinho, de ter um animalzinho, por conta desse medo, sabe? Que pode demorar anos pro animalzinho falecer, pode demorar anos, até décadas, sabe? Então, eu acho que a autora deveria ter trabalhado mais isso, trabalhado pra Bi fazer uma terapia, pra ela se importar mais com relação a ela mesma e, tipo, correr atrás. Porque no final do livro a autora meio que, tipo, fez uma bomba acontecer pra Bi, tipo, se tocar que ela tava... Decisões idiotas por conta desse medo. E ela usa um pouco do romance pra meio que curar a Bi desse medo, sabe? Não curar, porque ela continua tendo esse medo, só que ela consegue meio que superar pra ser feliz, digamos assim. Então, sei lá, eu achei isso muito estranho da autora, ela não deveria ter feito isso.
Então, achei que errou muito a mão aí. E por conta desses medos, e até nem por conta desses medos, a personagem em si é meio chata. Tipo, ela é super divertida, assim, mas pelo amor de Deus, ela sempre tem umas decisões tão insuportáveis. Ela age muito por impulso, aí faz uma merda. Esse é meio que um spoiler isso, mas é meio óbvio que vai acontecer isso no livro. Quando ela começa a ter um romance com o Levi, ela fica toda hora: mas a gente é só amigo. Amizade colorida. Ele não sente mais nada por mim. Ele sei lá o quê. Sendo que tava óbvio. Tipo, o Levi tava quase falando com todas as palavras que ele tava, tipo, super afim dela. E ela com isso de não achar que eles são só amigos de amizade colorida, sabe? E, gente, eu ficava, tipo, não é possível que essa menina tá tendo esses pensamentos. Mas, enfim, então, essa protagonista não foi lá essas coisas pra mim. Outra coisa, só que agora positivo, eu descobri. Eu não sei se eu já tava meio que ligada, mas eu acho que não. Acho que já tava meio na cara. Pra mim, tava muito na cara quem era o culpado de todas as merdas que estavam acontecendo. No final do livro acontece muita merda, gente. Eu fiquei desesperada no final do livro, porque, tipo, veio um monte de merda de uma vez, assim. Então, tipo, pra mim eu já sabia, tipo, na metade do livro eu já sabia quem tava fazendo todas as bosta. E, tipo, no final eu estava certa. Eu acertei quem foi o abençoado que fez todas as bosta lá, todas as merda. E eu também soube o motivo dele ter feito todas as merdas. Então é algo bem fácil de se saber. No meio do livro, o Levi comenta uma coisa que eu acho que todo mundo que tem neurônio, tipo, já ia desconfiar de quem é a pessoa que tá fazendo todas as merdas. Então, tipo, eu achei esse mistério muito fácil de ser resolvido. E então, tipo, desde a metade do livro eu já sabia quem é que tava fazendo todas as coisas e no final eu estava certa. Mas enfim. Assim como a hipótese do amor, a gente no final tem todo um conflito muito, assim, bom, sabe? Que é tipo a ação do livro. Mas assim como a hipótese do amor também, tipo, é resolvido assim facilmente. Eu acho impressionante. Porque, tipo, a metade do... tipo, tudo bem que é um livro de romance, mas, tipo, o metade do livro inteiro é, tipo, só sobre o casal, só sobre o casal. Aí, no final, acontece as coisas, acontece o conflito, e aí, no final, é resolvendo esse conflito de uma forma bem rápida, e aí, no final, é tudo feliz para sempre, sabe? Então, parece que esse é o método da autora, pelo menos desses 2 livros que eu li dela. E não sei, eu gosto, mas ao mesmo tempo eu acho meio chato, né? Porque às vezes é bom ter um conflito ali, uma tensão. Às vezes é bom ter. Mas também às vezes não é, porque às vezes você tá lendo o livro só pra passar o tempo, só pra ter uma leitura leve. E esses livros da Ali realmente são mais pra ser uma leitura leve mesmo e muito divertida, que realmente é, né? Ela consegue muito trazer uma vibe divertida nos livros dela. E é isso, gente. Acho que eu comentei tudo. Eu esqueci de falar um negócio que eu percebi só depois, pra ver a lerdeza da menina. Que cada começo de capítulo tem algo relacionado à neurociência. Que é tipo, giro para hippocampal, que é a suspeita. Aí tem... deixa eu ver outro. Giro pré-central, movimento. Então tem, tipo, cada capítulo tem algo relacionado à neurociência, o cérebro, né? Que é o que a Bia estuda, que eu acho muito interessante, porque eu também tenho aulas disso na faculdade. Então eu acho muito legal. E, ó, cada capítulo tem algo relacionado a cada parte do cérebro. Então eu achei muito interessante e que faz total sentido com o que vai ser o capítulo. Eu gostei muito, eu só fui perceber isso, tipo, quase no final do livro. Enfim, foi um livro que valeu super a pena, mas infelizmente eu vou ter que dar umas... infelizmente não, até que é uma nota boa que eu vou dar. Acho que eu vou dar 4 estrelas pra esse livro, porque teve muitas as ressalvas em relação ao personagem principal, em relação tipo, as coisas serem meio óbvias e
Não sei, eu acho que ela deu umas erradas aí em relação à protagonista. Então acho que eu vou dar 4 estrelas pra esse livro. Infelizmente não foi 5 estrelas e favoritado como A Hipótese do Amor. Mas também foi é uma boa nota e foi um livro muito legal. E a autora continua, tipo, sendo, assim, muito importante pra mim. Obviamente todo livro que lançar dela eu vou ler, porque é uma experiência muito legal, você se diverte muito, é muito legal você estar dentro ali de uma universidade mesmo, de uma coisa científica, ainda com mulheres, né, porque a autora trabalha muito isso das mulheres no meio acadêmico, a importância delas, a valorização delas, então eu gosto muito desses estilos de livro. E, então, com certeza, isso não mudou a minha opinião sobre a autora, ela continua sendo incrível, mas infelizmente esse livro não foi muito bom como foi A Hipótese do Amor. Foi isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, a minha leitura da Razão do Amor. Gostei muito dessa leitura, vocês viram que eu falei demais nesse vídeo. Acho que foi um livro bom pra conversar sobre algumas coisas, por mais que... pra vocês verem que não é só um romancezinho. Traz alguns assuntos também muito importantes, como as mulheres na ciência, a importância das mulheres e como deveriam valorizar bastante elas, assim como valorizam os homens. Enfim, essa autora é muito legal, muito assim, quero ler tudo dela, como eu falei aqui pra vocês. E eu não vejo a hora de ter mais um lançamento dela. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado das minhas opiniões, do que eu falei sobre o livro. Se vocês já leram, comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não gostaram. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Nos vemos no próximo. Um beijo. Tchau, tchau.